A gente fala sobre Exame Nacional do Ensino Médio, a maratona começou, as provas já começaram a ser aplicadas fim de semana passado, no domingo. Muita gente ali, ó, concentrada nessas informações que foram aí, né, da bagagem adquirida ao longo dessa vida estudantil. E tem mais provas nesse fim de semana e a gente fala um pouquinho sobre todos os cuidados e leva orientações para você que está ligadinho no nosso Conexão. Quem está aqui conosco, professor Tiago Xavier, seja bem-vindo mais uma vez, faz parte dessa equipe maravilhosa do Colégio Mater Christi. Muito bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Dana, obrigado pelo convite, bom dia ao telespectador TCM, é sempre um prazer estar aqui, agradeço o convite novamente. Pois é, falando de Enem, muitos alunos ficam aí tensos, mesmo tendo tido toda uma maratona de estudos, né? Toda uma preparação adequada, mas parece que chega na hora e alguns ainda balançam ali um pouquinho, querem dar um branco, ficar nervosos, mas faz parte. Faz, com certeza. É porque é um momento em que você é colocado à prova, em que você é testado, né? Em que todo o seu esforço agora parece ser medido e você meio que, querendo ou não, dá uma satisfação a algumas pessoas, né? Acho que o aluno, ele se cobra muito, talvez, se pressiona muito por isso, porque ele não vê ali só a entrada ou não na faculdade. Talvez ele veja também uma satisfação que está dando ao pai, uma satisfação que está dando à mãe, à sociedade, aos colegas, né? E aí eu acho que isso tudo acaba virando um peso muito grande. Talvez fosse o caso de tentar ver com um pouco mais de naturalidade, né? Se seu pai te acompanha, sua mãe te acompanha, viu que você estudou, passar ou não no Enem não é uma satisfação de que você estudou ou não, né? Talvez tenha que ver isso com um pouco mais de naturalidade. Professor, falando aí, né, como na edição anterior, 2 domingos para as provas, como é que foi esse primeiro domingo, como é que foi e o que é que vem para o próximo domingo? Esse primeiro domingo, ele meio que surpreendeu muita gente, porque muita gente estava esperando uma prova mais técnica, uma prova mais conteudista, e esse primeiro domingo veio uma prova mais interpretativa. Né? A prova do Enem, ela é pautada em 5 eixos, e a prova desse primeiro domingo lembrou muito a prova de 2012, 2013, que foi uma prova mais simples, pautada nos 2 primeiros eixos, que é interpretação e compreensão do fenômeno. Não teve muitas situações, problemas, onde o aluno precisava de conteúdo prévio, memorizado, para responder. E pelos comentários, por tudo que se falava, o pessoal esperava uma prova mais técnica, de um nível mais alto. Para a prova de biologia, para a prova de ciências da natureza, então, com essa mudança nesse primeiro domingo, então, o que é que a gente pode, então, levar de informação ao nosso telespectador? Até o momento, todo mundo esperava uma prova de matemática e natureza bem tecnicista, talvez até que remetesse um pouco ao vestibular tradicional. Com esse primeiro dia de Enem, nós acreditamos que a prova não deve mudar tanto assim de anos anteriores. A gente continua com aquela pegada de Enem mesmo. Claro, a prova de matemática e natureza, por si só, até pelo tipo de disciplina abordada, ela é um pouco mais técnica do que a prova de humanas e linguagens, que é mais interpretativa. Mas não deve fugir tanto das provas de outros anos, não. Professor, aí falando um pouquinho sobre temas que são geralmente abordados no Exame Nacional do Ensino Médio quando se fala em ciências da natureza. O que é que a gente pode falar, principalmente na área de biologia, né? A prova de ciências da natureza tem alguns temas que são recorrentes, né? Parte de ecologia, né? Eu tenho apostado muito em poluição da água. Meio ambiente sempre cai, mas o Enem, no primeiro dia, fugiu um pouco de assuntos que estão muito polêmicos. Ditadura militar sempre caía, não caiu. Era Vargas, que querendo ou não também teve uma ditadura, sempre caía, não caiu. Então o Enem ele abordou temas bem diversos, mas procurou fugir de temas polêmicos. Então eu não apostaria em temas, por exemplo, como efeito estufa, que é muito polêmico. Isso não quer dizer que não caia poluição. Acúmulo de lixo, poluição da água é um tema que eu acho que é bem propício para esse Enem. Questões relacionadas à evolução, teorias evolutivas, sempre se faz presente, eu não vejo por que não repetir. Questões de genética também, biotecnologia, avanço da tecnologia em prol do benefício da vida humana. Pois é, professor, vamos então aqui a considerações finais, informações preciosas para os nossos candidatos que estão atentos para esse Enem. Olha, últimos dias, né? Não resta muito tempo, então tenta dar uma relaxada. Se você é aquela pessoa
que se pune por não estar estudando nos últimos dias. Tenta focar em questões, assiste aí os últimos aulões, tem alguns rolando na cidade, lá no Mater Christi a gente tem um bacana sexta-feira, esperando por vocês. E tenta focar mesmo na resolução de questões. Esses últimos dias a gente não tem como ler muita coisa e se colocar numa situação de estresse, não. Pois é, agradecer, professor, um abraço a todos os que fazem o Colégio Mater Christi, obrigada pela parceria. Eu que agradeço aí o convite, Dani, é sempre um prazer estar aqui e boa sorte ao telespectador TCM que vai fazer, Enem. Pois é, a gente vai para um rápido intervalo, volta já, você não sai daí, né, porque ainda tem coisa boa no nosso programa de hoje.